Na rodoviária, um simples gesto de bondade, ajudando uma senhora com malas pesadas, abriu as portas para uma nova vida que ela jamais imaginou. Júlia era filha de uma pequena cidade do interior, onde a vida corria devagar, mas as dores emocionais pareciam sempre mais pesadas. Desde pequena, aprendeu a lidar com ausências, principalmente a do pai, que desaparecera cedo em sua vida. Sua mãe, uma mulher batalhadora, fazia o possível para dar sustento à filha, mas nem sempre conseguia oferecer o afeto que Júlia tanto buscava. Apesar das dificuldades, Júlia cresceu com um coração puro e uma bondade que transbordava em pequenos gestos. Era daquelas pessoas que ajudavam os vizinhos, cuidavam das crianças do bairro e ofereciam um sorriso mesmo quando a alma estava triste. Sua inocência encantava quem se aproximava, mas também a tornava vulnerável a desilusões. Os padrões de abandono se repetiam em seus relacionamentos. Amizades que se afastavam, amores que a deixavam, familiares que não permaneciam. Júlia percebia essa repetição, mas não compreendia de onde vinha. Ainda assim, mantinha viva a esperança de encontrar um caminho diferente, um destino que fosse só dela. A fé e a espiritualidade eram o alicerce que a mantinham de pé. Frequentava encontros simples em sua comunidade e acreditava que a vida tinha algo maior a lhe mostrar. No fundo, Júlia sentia que sua história carregava algo além de suas próprias escolhas, como se fosse conduzida por forças invisíveis. Certa vez, uma amiga lhe disse: "Você tem o dom de curar com sua presença." Júlia não entendia bem o que isso significava, mas percebia que sua energia atraía confiança. As pessoas desabafavam com ela, entregavam segredos, buscavam consolo. Ela, porém, ainda não sabia como cuidar de si mesma com a mesma ternura que oferecia aos outros. A juventude de Júlia foi marcada por sonhos interrompidos. Desejava estudar, viajar, conhecer o mundo além das fronteiras de sua cidade, mas sempre surgiam obstáculos. Ainda assim, seu coração resiliente a mantinha firme, alimentando a crença de que algo especial estava reservado para sua vida. Em sua simplicidade, Júlia não valorizava bens materiais. Um vestido simples, uma trança no cabelo e a luz de seu olhar eram suficientes para que todos percebessem sua beleza natural. Essa pureza era sua marca, mas também motivo de críticas daqueles que não compreendiam como ela podia viver com tão pouco. Nos momentos de solidão, Júlia escrevia em um caderno velho. Nele registrava seus medos, suas dores e também seus desejos de um futuro diferente. Suas palavras pareciam cartas endereçadas ao universo, pedidos silenciosos por um destino melhor. O abandono que carregava não era apenas pessoal, mas parecia enraizado em sua família. Havia histórias de mulheres que também foram deixadas para trás, de amores que não se sustentaram, de dores transmitidas como herança. Júlia ainda não sabia, mas esse era o peso que mais influenciava sua vida. Mesmo diante de tantas marcas, Júlia continuava a acreditar na bondade do mundo. Seu coração puro e sua disposição para ajudar seriam a chave que abriria as portas de um novo destino. E o primeiro passo seria dado em uma rodoviária movimentada, onde a vida escolheria mudar seu caminho. A rodoviária estava lotada naquela manhã. Pessoas iam e vinham com pressa, carregando malas, sonhos e despedidas. Júlia, com sua pequena mochila nas costas, observava a multidão com olhos curiosos e um pouco assustados. Para ela, aquele lugar representava uma transição, deixar o conhecido e se lançar no incerto. Os anúncios ecoavam pelos alto-falantes, misturando-se ao barulho de passos apressados e conversas apressadas. Júlia, tímida, mantinha-se afastada, tentando organizar os próprios pensamentos. A cada minuto, a ansiedade crescia dentro dela, mas também havia uma centelha de esperança. Não era fácil estar ali sozinha. Nunca havia saído de sua cidade natal, e o mundo urbano parecia imenso, barulhento e impessoal. Ainda assim, Júlia sentia que aquele passo era necessário, como se a vida estivesse lhe chamando para algo maior, algo que ainda não sabia nomear. Enquanto esperava seu ônibus, observava as pessoas. Algumas choravam despedidas, outras sorriam reencontros, e muitas apenas passavam sem notar quem estava ao lado. Júlia refletia sobre como todos carregavam histórias invisíveis, dores escondidas e alegrias secretas. Foi então que notou uma senhora de idade tentando carregar malas pesadas. Ninguém parecia disposto a ajudá-la, e as pessoas passavam como se fosse algo comum. Júlia, movida por sua essência bondosa, não hesitou. Aproximou-se, oferecendo ajuda com um sorriso sincero. A senhora olhou para ela com surpresa e alívio, aceitando imediatamente o gesto.
Havia em seus olhos uma mistura de gratidão e mistério, como se esperasse exatamente aquele encontro. Júlia, sem perceber, estava prestes a mudar seu destino a partir daquele simples ato de generosidade. Enquanto ajudava a senhora, Júlia sentiu uma conexão estranha, como se a vida tivesse colocado as duas no mesmo caminho por um motivo especial. O coração da jovem bateu acelerado, mas ela não entendeu bem o porquê. A senhora, por sua vez, começou a puxar conversa, interessando-se pela vida de Júlia. Perguntava de onde ela vinha, para onde iria e o que buscava naquela viagem. Júlia respondeu com sinceridade, revelando sua simplicidade e seus sonhos incertos. Ao ouvir sua história, a senhora sorriu, como quem reconhece algo familiar. Ela parecia enxergar em Júlia algo além do óbvio, como se pudesse ler sua alma. Era o início de uma relação que mudaria tudo na vida da jovem. O que começou como um simples gesto de ajuda na rodoviária se transformaria na abertura de um portal. Júlia não sabia, mas estava prestes a entrar em um universo completamente novo, onde o amor, a cura e a espiritualidade se entrelaçariam em sua caminhada. Ao segurar as malas pesadas, Júlia percebeu o quanto aquela senhora estava cansada. Seus braços frágeis tremiam, e o suor em sua testa mostrava a dificuldade da tarefa. Sem pensar duas vezes, Júlia ajeitou a mochila nas costas e pegou os volumes, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A senhora, surpresa com a atitude, olhou profundamente nos olhos da jovem. Havia ali uma ternura rara, uma bondade que não se via todos os dias. Poucos teriam parado em meio à correria da rodoviária, mas Júlia havia escolhido ajudar. Enquanto caminhavam juntas, a senhora comentou que muitas vezes a vida se revela nos pequenos gestos. Júlia sorriu tímida, sem imaginar o quanto aquelas palavras eram proféticas para o que viria a seguir. As duas começaram a conversar. Júlia contou que vinha do interior, que estava em busca de oportunidades na cidade grande e que carregava em si muitos sonhos, mas também algumas cicatrizes. Sua sinceridade chamou a atenção da senhora. Em cada palavra de Júlia, transparecia sua inocência e sua esperança, mesmo após tantas dificuldades. A senhora, experiente, sentia como se conhecesse aquela história de algum lugar mais profundo, talvez ligado a algo maior que o simples acaso. Ao chegarem até a saída da rodoviária, a senhora pediu para sentarem um pouco. Ela respirava com dificuldade, e Júlia logo se ofereceu para buscar água. Mais uma vez, demonstrava cuidado espontâneo, algo que tocava ainda mais o coração daquela desconhecida. Quando Júlia retornou com o copo d'água, viu lágrimas discretas nos olhos da senhora. Sem entender o motivo, entregou o copo e perguntou se estava tudo bem. A senhora apenas respondeu que raramente encontrava bondade verdadeira naquele mundo acelerado. Naquele instante, Júlia sentiu uma paz estranha, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Seu gesto, por mais simples que fosse, havia aberto uma porta invisível, algo que mudaria não apenas sua vida, mas também de quem estava ao seu redor. A senhora segurou sua mão e agradeceu profundamente, como se aquele encontro fosse mais que uma coincidência. Júlia, surpresa, apenas sorriu, sem imaginar que aquele seria o início de uma jornada que uniria amor, cura e espiritualidade. Um simples ato de bondade havia plantado a semente de uma nova história, e Júlia estava prestes a dar o próximo passo, sem saber que estava caminhando em direção ao destino que mudaria tudo. Após alguns minutos de conversa, a senhora perguntou a Júlia quais eram seus planos ao chegar à cidade grande. A jovem respondeu com sinceridade. Não tinha nada certo. Apenas acreditava que encontraria uma chance de recomeçar. A resposta deixou a senhora pensativa. Havia algo no olhar de Júlia que a tocava profundamente, como se aquela menina fosse parte de algo maior que ela mesma. Então, com voz calma, lançou a pergunta que mudaria tudo. Você gostaria de me acompanhar até minha casa? Júlia arregalou os olhos, surpresa. Não estava acostumada a receber convites de estranhos, muito menos de alguém que parecia pertencer a um mundo tão distante do seu. Seu coração bateu acelerado, dividido entre o medo e a curiosidade. A senhora percebeu sua hesitação e explicou melhor. Disse que morava em uma casa grande, que vivia sozinha com poucos empregados e que desejava ter uma companhia de confiança. Júlia, mesmo sem compreender, sentia uma energia de sinceridade naquelas palavras. Por alguns segundos, ela pensou em recusar, mas algo dentro dela dizia que aquele convite era especial, que não se tratava de um acaso comum. Parecia que forças invisíveis estavam conduzindo seu caminho. Não se preocupe. Não quero lhe causar nenhum desconforto, disse a senhora sorrindo. Mas sinto que não foi à toa que nos encontramos hoje. Essas palavras ecoaram no coração de Júlia como um chamado.
Tomada pela intuição, a jovem aceitou o convite. Sabia que era arriscado, mas também sentia que estava diante de uma oportunidade única, talvez até de descobrir algo maior sobre si mesma. A senhora ficou feliz com a resposta e garantiu que Júlia estaria segura. Com um olhar de ternura, pediu que confiasse naquele encontro, pois ele marcaria o início de uma nova etapa em sua vida. Enquanto aguardavam o carro que as levaria até a mansão, Júlia refletia sobre a estranheza da situação. Como um simples gesto de ajuda podia levá-la a um convite tão transformador? Ela não sabia, mas aquele passo seria a porta de entrada para um universo de descobertas profundas, encontros inesperados e revelações que mudariam para sempre a forma como via sua vida e suas relações. Quando o carro parou diante da entrada, Júlia ficou sem palavras. Os portões altos de ferro se abriram lentamente, revelando um jardim imenso, cheio de árvores bem cuidadas e flores coloridas que pareciam dançar ao vento. Era como se estivesse diante de um palácio. O caminho até a casa era ladeado por estátuas e fontes de água cristalina. Júlia, acostumada à simplicidade do interior, olhava tudo com admiração e certa incredulidade. Parecia que tinha sido transportada para um mundo completamente diferente. Ao avistar a mansão, seus olhos se encheram de espanto. A construção era grandiosa, com paredes brancas reluzentes e janelas enormes que refletiam a luz do sol. Era o tipo de casa que ela só tinha visto em revistas ou novelas. A cada passo que dava, o coração de Júlia batia mais rápido. Não sabia se estava feliz ou assustada. Sentia-se pequena diante de tanta imponência, como se fosse uma intrusa em um cenário ao qual não pertencia. A senhora, percebendo sua reação, sorriu com ternura. "Aqui será como sua casa também, se você aceitar", disse calmamente. Essas palavras tocaram Júlia, mas também aumentaram sua responsabilidade diante daquele novo ambiente. Ao entrar pela porta principal, Júlia se deparou com um salão amplo, decorado com lustres de cristal que iluminavam cada canto. Tapetes macios cobriam o chão e quadros imponentes de antepassados observavam tudo em silêncio. A jovem caminhava devagar, quase com receio de tocar em algo. Os empregados passavam discretamente, olhando curiosos para a recém-chegada. Alguns cochichavam, sem esconder o estranhamento por ver uma moça tão simples naquele lugar. Apesar do desconforto inicial, Júlia sentiu uma energia acolhedora na mansão. Era como se, por trás da grandiosidade, existisse também uma história de dores e segredos que ainda não conhecia. A senhora apresentou alguns cômodos e garantiu que Júlia teria liberdade para se sentir bem ali. "A casa é grande demais para mim", confessou, como se buscasse não apenas uma companhia, mas também alguém que trouxesse vida ao ambiente silencioso. Júlia ainda tentava absorver tudo quando uma figura apareceu no alto da escada, observando-a com um olhar frio e desconfiado. Era Rodrigo. Rodrigo desceu lentamente as escadas, com postura firme e olhar penetrante. Alto, elegante e de traços sérios, transmitia uma autoridade natural que contrastava com a doçura de sua mãe. Sua expressão, porém, deixava claro que não aprovava a presença de Júlia. Júlia sentiu-se intimidada imediatamente. Baixou os olhos por um instante, mas ao erguer novamente, encontrou aquele olhar que parecia querer atravessar sua alma. Não havia sorriso, apenas frieza e desconfiança. "Quem é ela?" perguntou Rodrigo em tom direto, quase ríspido. Sua mãe explicou calmamente que Júlia era uma jovem que havia lhe ajudado na rodoviária e que estava ali como sua convidada. Rodrigo arqueou as sobrancelhas, sem esconder a descrença. Para ele, era estranho que uma desconhecida fosse recebida em sua casa, ainda mais com tanta proximidade. Seu instinto de proteção se misturava ao ceticismo. Júlia tentou sorrir educadamente, mas o peso do olhar dele a deixou nervosa. Sentiu-se fora de lugar, como se fosse julgada apenas por sua aparência simples e por sua origem humilde. A senhora, percebendo o clima tenso, fez questão de reforçar a bondade de Júlia. Disse que a jovem não havia pedido nada em troca e que seu gesto tinha sido puro. Rodrigo, no entanto, permanecia reticente. O silêncio entre eles se tornou quase insuportável. Júlia queria falar algo, mas as palavras não saíam. Rodrigo apenas cruzou os braços, mantendo a distância, como se estivesse esperando que a jovem revelasse suas verdadeiras intenções. O contraste entre os dois era evidente. Júlia, com sua inocência e timidez, Rodrigo, com sua postura dura e defensiva. Era como se representassem dois mundos destinados a colidir, mas também a se transformar mutuamente. Por fim, Rodrigo apenas disse: "Espero que saiba o que está fazendo, mãe." Sua voz firme ecoou pelo salão, deixando no ar uma mistura de advertência e desconfiança. Júlia engoliu em seco, sem saber como reagir.
Naquele primeiro encontro, ficou claro que a convivência entre eles não seria fácil. Mas o que ambos ainda não sabiam era que, por trás daquela tensão inicial, o destino já havia plantado a semente de uma conexão profunda, que só seria revelada com o tempo. Desde o primeiro olhar, Júlia e Rodrigo representavam realidades opostas. Ela, com sua simplicidade e coração puro, parecia carregar uma luz serena. Ele, fechado e racional, exibia um muro invisível que afastava qualquer aproximação. Para Júlia, cada detalhe da mansão era um universo novo. Para Rodrigo, tudo aquilo era apenas cotidiano, algo que ele já não valorizava. Essa diferença de percepção revelava o abismo entre suas experiências de vida. Enquanto Júlia se encantava com pequenos gestos de acolhimento, Rodrigo via a ameaça em cada movimento dela. Seu medo de ser enganado o fazia desconfiar de qualquer demonstração de bondade, mesmo da mais genuína. O modo de falar também denunciava a distância entre eles. Júlia falava com humildade, escolhendo palavras simples. Rodrigo, por sua vez, usava um tom direto, quase sempre cortante, como se estivesse em um tribunal. Quando Júlia sorria, Rodrigo se sentia desconcertado. Era como se aquela inocência confrontasse suas crenças de que ninguém fazia nada sem interesse. No fundo, ele não sabia lidar com pureza genuína. A senhora observava os dois com um misto de preocupação e esperança. Sabia que aquele choque era inevitável, mas também acreditava que o convívio poderia trazer aprendizado para ambos. A governanta, porém, reforçava as diferenças. Cochichava entre os empregados que Júlia não passava de uma oportunista, e essas palavras chegavam aos ouvidos de Rodrigo, fortalecendo ainda mais sua desconfiança. Júlia, sensível, percebia os olhares e comentários, mas tentava não se abalar. Em seu íntimo, acreditava que o tempo mostraria quem ela realmente era. Rodrigo, apesar da resistência, notava algo diferente naquela jovem. Por mais que tentasse rejeitar, havia uma energia serena nela que o deixava inquieto, como se derrubasse lentamente suas defesas. O choque entre os dois mundos não era apenas social, mas também espiritual. E era justamente dessa colisão que surgiriam as transformações mais profundas. A convivência diária logo trouxe pequenos atritos. Certa manhã, Júlia decidiu ajudar a arrumar a mesa do café, querendo demonstrar gratidão. Porém, ao mover algumas peças de porcelana, Rodrigo interpretou como intromissão. Não precisa fingir que quer ajudar, disse ele em tom frio. Júlia ficou desconcertada, tentando explicar que apenas queria ser útil, mas Rodrigo já havia se fechado para ouvir. Outro episódio ocorreu no jardim, quando Júlia elogiou uma estátua antiga. Rodrigo, interpretando como interesse material, respondeu: "Você não precisa admirar as coisas daqui para agradar." A frase feriu a jovem, que se afastou em silêncio. Júlia, acostumada a agir com sinceridade, não entendia por que Rodrigo distorcia seus gestos. Sentia-se injustiçada, mas também intuía que havia algo mais profundo por trás da desconfiança dele. Rodrigo, por sua vez, carregava a marca de relacionamentos anteriores em que havia sido enganado. Sua mente rígida o fazia acreditar que a bondade de Júlia escondia intenções ocultas. As discussões silenciosas se multiplicavam. Júlia evitava confronto, mas sua tristeza ficava visível em seus olhos. Rodrigo percebia, mas fingia indiferença, lutando contra a compaixão que começava a surgir dentro dele. A senhora tentava mediar a situação, explicando ao filho que Júlia era diferente. Mas Rodrigo permanecia firme em sua desconfiança, como se proteger fosse mais importante do que se abrir para o afeto. A governanta, percebendo o clima tenso, aproveitava para instigar ainda mais. Fazia comentários sutis que reforçavam a ideia de que Júlia tinha segundas intenções. Mesmo diante de tantas dificuldades, Júlia permanecia fiel à sua essência. Escolhia o silêncio ao invés da discussão, acreditando que a verdade viria à tona no momento certo. Esses primeiros mal-entendidos, embora dolorosos, eram apenas o início da jornada que os aproximaria da verdade. Pois por trás das feridas, havia um destino maior entrelaçando suas histórias. Desde o primeiro dia, a governanta observava Júlia com olhos desconfiados. Seu olhar afiado parecia sempre avaliar cada gesto da jovem, como se buscasse provas de uma intenção oculta. Para a governanta, que dedicara anos de lealdade à família, a chegada de Júlia representava uma ameaça. Temia que aquela moça humilde conquistasse a confiança da senhora e, de alguma forma, tomasse o lugar que julgava ser apenas dela. Enquanto Júlia caminhava pelos corredores da mansão, sentia os olhares de julgamento a acompanharem. Não era preciso palavras para perceber que não era bem-vinda por todos. A governanta se aproximava com um tom sempre polido, mas suas palavras carregavam insinuações sutis.
É admirável ver como algumas pessoas sabem se adaptar rapidamente a uma casa como esta, dizia com um sorriso enigmático. Júlia, sensível, percebia o veneno escondido nas frases, mas respondia apenas com delicadeza. Sua essência não lhe permitia devolver ofensas, ainda que em silêncio se sentisse ferida. Rodrigo, influenciado pela lealdade que tinha à governanta, ouvia suas opiniões. E cada comentário dela reforçava sua desconfiança em relação a Júlia, aumentando ainda mais a tensão entre eles. A senhora, porém, parecia enxergar além das aparências. Observava como Júlia não revidava as provocações e via nisso a prova de sua bondade genuína. A governanta, incomodada, passou a vigiar mais de perto. Anotava mentalmente cada detalhe, pronta para usar qualquer deslize da jovem como justificativa para afastá-la. Para Júlia, aquilo era um teste silencioso. Sabia que precisava manter a calma e seguir fiel ao que era, sem deixar que a hostilidade a transformasse. Mal sabia a governanta que a verdadeira transformação não viria da desconfiança, mas sim de uma revelação espiritual que estava prestes a acontecer dentro daquela casa. Em uma tarde tranquila, a senhora convidou Júlia para sentar-se com ela na sala de estar. Havia uma atmosfera diferente no ar, como se algo importante estivesse prestes a ser revelado. Com voz serena, a senhora contou que, além de sua vida cotidiana, ela dedicava tempo a práticas espirituais. Disse que acreditava em forças invisíveis que guiavam a vida e moldavam destinos. Júlia ouviu atenta, surpresa com a profundidade do tema. Nunca havia tido contato com algo tão direto, mas sentia que aquelas palavras ressoavam dentro dela, como se fossem ecos de algo que já intuía. A senhora então falou sobre a constelação familiar. Explicou que era um método que revelava padrões escondidos no inconsciente, mostrando como dores, traumas e histórias não resolvidas podiam se repetir ao longo de gerações. Muitas vezes não carregamos apenas nossas próprias dores, mas também as de nossos ancestrais, disse ela. Júlia sentiu um arrepio percorrer seu corpo, lembrando-se de como sempre repetia padrões de abandono. A revelação parecia fazer sentido. Era como se, pela primeira vez, tivesse encontrado uma explicação para aquilo que a atormentava desde sempre. Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. A senhora percebeu a emoção da jovem e segurou sua mão com ternura. Talvez você também tenha chegado até aqui por um propósito maior, afirmou. Nada do que vivemos é por acaso. Júlia sentiu que aquele encontro não era apenas uma coincidência. Era como se a vida tivesse conspirado para colocá-la exatamente ali, diante de alguém que podia mostrar um caminho de cura. A governanta, ao ouvir parte da conversa de longe, torceu o nariz. Para ela, aquilo parecia apenas uma forma de ilusão. Mas Júlia sabia, em seu íntimo, que estava diante de uma verdade poderosa. Naquele instante, o destino de Júlia começou a se entrelaçar ainda mais com o da família. O que parecia apenas uma história de encontro casual, se revelava como o início de uma jornada espiritual de cura e transformação. Alguns dias depois daquela revelação, a senhora chamou Júlia novamente para conversar. Seu olhar era calmo, mas ao mesmo tempo carregava uma firmeza que despertava a curiosidade. Ela explicou que participaria de um encontro de constelação familiar no fim de semana e perguntou se Júlia gostaria de acompanhá-la. O convite soou inesperado, mas também como uma oportunidade. Júlia hesitou. Não conhecia bem o que aquilo significava na prática e tinha medo do desconhecido. Porém, a intuição lhe dizia que deveria aceitar, pois algo dentro dela precisava ser revelado. Confie no processo, disse a senhora sorrindo. Às vezes, o que encontramos nesses encontros não é fácil de encarar, mas pode mudar nossa vida para sempre. O coração de Júlia se encheu de dúvidas. E se descobrisse algo doloroso demais? E se não estivesse pronta para enfrentar suas feridas? Ainda assim, sentiu que deveria dizer sim. Ela respondeu com delicadeza que aceitaria o convite. A senhora então a abraçou com carinho, como se tivesse certeza de que Júlia estava destinada a viver aquela experiência. Nos dias que antecederam o encontro, Júlia ficou inquieta. Sonhava com memórias de sua infância. Lembrava-se das histórias da mãe e da avó, como se o passado estivesse prestes a vir à tona. A governanta, ao saber da novidade, zombou discretamente, dizendo que aquilo era apenas teatro para impressionar os fracos. Mas as palavras não abalaram a fé crescente de Júlia. Rodrigo, curioso, perguntou à mãe por que ela confiava tanto naquela prática. A senhora respondeu que a constelação havia lhe trazido paz em momentos de dor e que acreditava que faria o mesmo por Júlia. O convite estava feito, e Júlia, mesmo nervosa, sentia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que nunca poderia imaginar. O dia do encontro chegou. Júlia entrou no salão simples, mas acolhedor,
onde várias pessoas já estavam reunidas. O ambiente transmitia calma, como se fosse um espaço protegido para revelar segredos da alma. Ela observava curiosa, tentando entender como funcionaria aquele processo. O facilitador da constelação explicou que tudo ali se tratava de dar lugar ao que estava oculto, trazendo à luz o que precisava ser visto. Quando Júlia foi chamada para participar, sentiu um frio na barriga. Seu corpo tremia, mas ao mesmo tempo havia uma força silenciosa que a guiava para a frente. O facilitador pediu que ela escolhesse representantes para compor sua família no campo. Ao ver pessoas estranhas assumindo papéis tão íntimos, Júlia se emocionou profundamente. De repente, os representantes começaram a expressar sentimentos e comportamentos que refletiam fielmente a dinâmica de sua família. Júlia ficou surpresa ao perceber que padrões invisíveis se revelavam diante de seus olhos. As histórias de abandono que marcaram sua mãe e sua avó surgiram no campo, como se estivessem vivas ali. Júlia chorava silenciosamente, sentindo-se parte de uma corrente que vinha de muito antes dela. O facilitador explicou que Júlia carregava, inconscientemente, dores que não eram apenas suas, mas herdadas. O peso que ela sentia em seus relacionamentos tinha raízes profundas na ancestralidade. A cada gesto dos representantes, Júlia sentia seu coração se abrir. Era como se estivesse vendo pela primeira vez a verdadeira origem de sua dor. Apesar do choque emocional, havia também um alívio. Agora fazia sentido o que sempre vivera. Não era fraqueza, não era acaso. Era lealdade invisível a quem veio antes. Ao final da dinâmica, Júlia saiu do campo com lágrimas nos olhos, mas também com um novo entendimento. Ela havia descoberto que sua história era maior que si mesma e que poderia escolher um caminho de cura. Após o encontro, Júlia não conseguia parar de pensar nas revelações que presenciara. O peso do abandono, que antes parecia um fardo pessoal, agora tinha um nome e uma origem. Era parte de sua linhagem. Recordava-se de sua mãe, que também havia sido deixada pelo pai, e da avó, que vivera um casamento cheio de rejeições. Cada lembrança parecia se encaixar em um quebra-cabeça doloroso, mas necessário. Júlia chorava ao compreender que não estava sozinha em sua dor. Percebeu que sua vida não era um acaso, mas o reflexo de histórias que precisavam ser reconhecidas para que o ciclo fosse interrompido. A senhora a acolheu com carinho, explicando que o simples ato de olhar para essas memórias já era um passo de cura. Quando você reconhece sua história, ela perde a força sobre você, disse com ternura. Pela primeira vez, Júlia sentiu que podia se libertar. Não era sobre rejeitar o passado, mas sobre aceitá-lo, honrando aqueles que vieram antes sem carregar suas dores como se fossem dela. A jovem começou a refletir sobre suas próprias escolhas. Quantas vezes ela havia aceitado pouco por acreditar que não merecia mais? Quantos relacionamentos havia tolerado por medo de repetir a solidão? No silêncio de seu quarto, Júlia escreveu em seu caderno: "Eu vejo vocês, e agora eu sigo meu caminho." Essa frase se tornou um marco em seu processo de transformação. Ao ler suas próprias palavras, sentiu como se algo dentro dela tivesse se libertado. Era como se uma corrente invisível tivesse se rompido, abrindo espaço para um novo destino. Sua pureza e bondade permaneciam, mas agora eram acompanhadas de consciência. Júlia já não era apenas a jovem inocente. Estava se tornando uma mulher capaz de escolher de forma diferente. E foi nesse momento de força renovada que o destino preparou o próximo passo: o envolvimento de Rodrigo nesse processo de cura compartilhada. A senhora, percebendo a mudança em Júlia, sugeriu que Rodrigo também participasse de uma constelação. Ele, cético, inicialmente recusou, mas a insistência da mãe e a curiosidade em relação à transformação de Júlia o fizeram repensar. Rodrigo carregava um peso silencioso: o luto pela perda do pai. Apesar de sua postura firme e fria, havia dentro dele uma dor não resolvida que o afastava das pessoas e o tornava incapaz de confiar. Ao aceitar o convite, Rodrigo entrou no salão com a mesma rigidez que o acompanhava em todos os lugares. Sentia-se deslocado, como se não houvesse espaço para ele naquele ambiente de emoções. No entanto, à medida que a dinâmica se desenrolava, sua resistência começou a ceder. Viu diante de si representações de sua relação com o pai e percebeu o quanto havia guardado ressentimentos. O facilitador mostrou que sua postura de frieza era, na verdade, uma forma de proteger-se da dor. Rodrigo ficou impactado, pois nunca havia admitido isso nem para si mesmo. Ao olhar para os representantes, sentiu um nó na garganta. Era como se o menino ferido dentro dele pedisse para ser visto e reconhecido, algo que nunca tivera coragem de enfrentar. Júlia, presente no encontro, observava em silêncio. Seu coração se enchia de compaixão,
percebendo que por trás da rigidez de Rodrigo existia um ser humano tão ferido quanto ela. Pela primeira vez, Rodrigo deixou cair uma lágrima. Não tentou escondê-la, e essa pequena abertura já era um sinal de transformação. A senhora, emocionada, enxergou no filho um começo de cura. Seu coração de mãe sabia que aquele era um momento decisivo. O encontro de Rodrigo com suas próprias feridas marcava o início de uma conexão inesperada entre ele e Júlia, unindo-os não apenas pela convivência, mas também pela partilha de suas dores. Depois de participar de sua primeira constelação, Rodrigo se sentiu vulnerável. Era estranho para ele lidar com emoções que sempre evitara. A frieza que cultivara como armadura parecia começar a rachar. Em sua mente, as imagens do encontro ainda ecoavam. O pai distante, o silêncio dentro de casa, a sensação de nunca ter sido suficiente. Essas lembranças despertavam uma mistura de raiva e tristeza. Rodrigo havia aprendido a esconder suas dores por trás da rigidez. Crescera acreditando que mostrar fragilidade era sinal de fraqueza. Mas no campo da constelação, não conseguiu sustentar essa máscara. Ele percebeu que sua dificuldade em confiar nas pessoas não vinha apenas de experiências recentes, mas de uma ferida antiga. A falta de afeto paterno o tornara desconfiado, sempre esperando o pior dos outros. Ao encarar essas verdades, Rodrigo sentiu um peso imenso nos ombros. Mas, ao mesmo tempo, era como se uma nova porta tivesse sido aberta dentro de si, permitindo-lhe enxergar com mais clareza. A senhora, sua mãe, acompanhava tudo em silêncio, emocionada. Via no filho a chance de uma libertação que há muito tempo desejava. Para ela, aquele era um passo essencial para que ele pudesse viver com mais leveza. Rodrigo, no entanto, resistia. Sentia medo de mergulhar mais fundo e descobrir feridas ainda maiores. E se eu não aguentar? Pensava, escondendo suas inseguranças por trás de um semblante sério. Júlia, sempre atenta, reconhecia a dor de Rodrigo. Não com julgamento, mas com compaixão. Afinal, também sabia o que era carregar o peso de histórias que não eram totalmente suas. A convivência entre os dois começou a mudar sutilmente. Rodrigo já não via Júlia apenas como uma intrusa, mas como alguém que entendia, de forma silenciosa, aquilo que ele sentia. Suas dores, antes trancadas a 7 chaves, começavam a se transformar em pontos de conexão. E seria justamente essa abertura que permitiria um laço inesperado entre eles. Nos dias seguintes, Rodrigo e Júlia passaram a se encontrar mais nos espaços comuns da mansão. Se antes o silêncio entre eles era frio, agora começava a se tornar confortável, como se ambos entendessem que não precisavam de palavras para compartilhar a dor. Um olhar aqui, um gesto ali, revelavam uma aproximação discreta. Rodrigo já não a tratava com tanta rigidez, e Júlia percebia nele sinais de vulnerabilidade que poucos eram capazes de enxergar. Certa tarde, ao encontrá-la no jardim, Rodrigo perguntou como havia sido sua experiência na constelação. Júlia respondeu com sinceridade, contando sobre os padrões de abandono revelados. Ele ouviu em silêncio, surpreso com a coragem da jovem em expor suas feridas. Pela primeira vez, Rodrigo percebeu que a pureza de Júlia não era ingenuidade, mas força. Júlia, por sua vez, se emocionou ao perceber que Rodrigo estava disposto a ouvir. Era como se aquele muro que os separava estivesse finalmente começando a ruir. Ambos reconheceram que carregavam dores semelhantes, ainda que expressas de maneiras diferentes. Essa identificação criou um vínculo invisível, um fio de empatia que os aproximava cada vez mais. Rodrigo começou a ver Júlia não como uma ameaça, mas como alguém capaz de compreender suas lutas internas. Esse novo olhar despertava nele sentimentos que não sabia explicar. Júlia, por outro lado, passou a perceber Rodrigo além da máscara de frieza. Via nele um homem marcado pelo sofrimento, mas também cheio de potencial para se transformar. O que antes era desconfiança se tornava cumplicidade silenciosa. As diferenças sociais, que antes pareciam intransponíveis, já não tinham tanta importância diante da força da conexão que nascia. O destino, que unira seus caminhos por meio de um gesto de bondade, agora os aproximava através das dores compartilhadas, e do início de um amor que surgia discretamente entre eles. O momento mais marcante aconteceu em uma nova constelação, da qual Júlia e Rodrigo participaram juntos. No campo, a jovem foi convidada a olhar para sua mãe e sua avó, representadas por outras pessoas. As lágrimas escorreram de seus olhos ao perceber que a dor do abandono vinha de gerações inteiras. O facilitador pediu que ela desse um passo em direção às representantes. Júlia tremia, mas encontrou forças para se aproximar. Quando estendeu os braços, viveu algo transformador. Um abraço profundo que parecia atravessar o tempo,
unindo-a a toda a sua ancestralidade. Naquele instante, Júlia sentiu que a corrente de dor começava a se desfazer. Não precisava mais carregar o peso que não era dela. Em seu coração, uma leveza inédita tomou espaço, como se um ciclo tivesse chegado ao fim. Rodrigo observava em silêncio, tocado pela cena. Seu peito se apertava, pois via em Júlia a coragem que ele próprio temia ter. Aquele abraço, embora simbólico, revelava o poder da reconciliação com o passado. A senhora, emocionada, chorava baixinho. Sabia que presenciava um momento de cura que não pertencia apenas a Júlia, mas também irradiava para todos ao redor. Júlia, ao soltar o abraço, sorriu entre lágrimas. Sentia-se fortalecida, como se tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo. Rodrigo, ao aproximar-se, não conseguiu conter um gesto inesperado. Segurou as mãos de Júlia com firmeza e disse baixinho: "Você é mais forte do que imagina." Esse contato simples, mas cheio de significado, deixou Júlia sem palavras. Nunca tinha recebido de Rodrigo algo tão próximo de carinho. O abraço simbólico, vivido no campo da constelação, ecoou no coração dos dois. Foi como se a vida lhes mostrasse que o amor pode nascer não apenas da atração, mas também da cura compartilhada. Naquele instante, algo invisível uniu seus destinos de forma definitiva. Depois daquele dia, Rodrigo já não conseguia olhar para Júlia da mesma forma. A imagem dela enfrentando sua dor com coragem não saía de sua mente. Pela primeira vez, ele admirava sua força, em vez de desconfiar de sua pureza. Aos poucos, Rodrigo começou a baixar a guarda. Já não falava com tanta frieza, e sua postura rígida dava lugar a momentos de silêncio reflexivo. Era como se Júlia tivesse despertado nele um lado adormecido. Ele passou a procurá-la em pequenos momentos. Um comentário à mesa, uma pergunta no jardim, uma conversa curta nos corredores. Esses gestos sutis revelavam o início de uma aproximação verdadeira. Júlia percebia a diferença. O olhar dele já não era o mesmo. Havia ternura misturada à seriedade, como se Rodrigo estivesse aprendendo a confiar de novo, passo a passo. A governanta, atenta, notava a transformação e se inquietava. Para ela, aquilo era perigoso, pois temia perder sua influência sobre Rodrigo. A senhora, por outro lado, observava tudo com esperança. Sempre acreditara que o coração de seu filho podia se abrir, e Júlia parecia ser a chave para isso. Rodrigo começou a refletir sobre si mesmo. Percebeu que sua frieza não o protegia, apenas o isolava. Com Júlia, entendia que podia ser vulnerável sem medo de ser rejeitado. Numa conversa ao entardecer, ele confidenciou a Júlia que nunca havia se sentido realmente compreendido. Ela apenas sorriu e respondeu: "Às vezes não precisamos de respostas, apenas de alguém que nos escute." Essas palavras tocaram Rodrigo profundamente. Mais do que qualquer argumento, o silêncio acolhedor de Júlia fazia com que ele se sentisse em casa. A mudança era sutil, mas real. Rodrigo, o homem frio e distante, começava a se transformar em alguém disposto a amar e ser amado. Os dias na mansão foram se tornando menos tensos. Júlia e Rodrigo começaram a compartilhar momentos sutis, quase imperceptíveis para os demais, mas que carregavam grande significado. O simples fato de dividirem o mesmo espaço já não parecia pesado. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, Júlia comentou sobre as flores que brotavam naquela estação. Rodrigo, surpreso, parou para observar ao lado dela. Pela primeira vez, deixou-se tocar pela beleza de algo simples, guiado pela percepção dela. A jovem falava com leveza, sem esperar respostas elaboradas. Rodrigo, acostumado a controlar cada palavra, descobriu-se gostando daquele silêncio confortável entre eles. Era como se não precisassem dizer muito para se entenderem. Às vezes, bastava um olhar. Júlia sorria, e Rodrigo correspondia com um gesto discreto, como quem ainda não sabia expressar ternura, mas já não conseguia esconder o afeto. Em pequenos gestos, a aproximação se fortalecia. Rodrigo passou a se preocupar com o bem-estar dela, perguntando se estava confortável, se precisava de algo. Júlia, tocada, percebia a mudança sincera em sua postura. A senhora observava a cena de longe com um brilho nos olhos. Sabia que o coração de seu filho estava se abrindo. E Júlia, sem forçar nada, era a responsável por essa transformação. Júlia também sentia algo crescer dentro de si. O medo de repetir os abandonos do passado ainda existia, mas a presença de Rodrigo começava a trazer uma sensação de pertencimento. Os dois, mesmo sem confessar, estavam se permitindo viver um sentimento que nascia lentamente, sem pressa, mas com profundidade. A delicadeza dessa aproximação contrastava com o ambiente de desconfiança que ainda pairava na casa.
pois enquanto eles se aproximavam, a governanta alimentava uma resistência cada vez mais perigosa. A governanta nunca deixou de observar cada movimento de Júlia. Para ela, aquela aproximação com Rodrigo era um erro grave, uma ameaça que precisava ser contida antes que fosse tarde demais. No fundo, acreditava que conhecia melhor que ninguém os interesses das pessoas. Convivia há anos com a família e se via como guardiã daquela casa. Por isso, não aceitava a presença de uma jovem humilde conquistando espaço. Com palavras sutis, começou a semear dúvidas em Rodrigo. Ela parece ser doce, mas será que não está apenas buscando vantagens? Insinuava em conversas rápidas, sem levantar suspeitas. Rodrigo, ainda em processo de transformação, oscilava entre acreditar em Júlia e ouvir as advertências da governanta. Essa ambiguidade gerava tensão em seu coração. Júlia percebia os olhares e os comentários velados. Sabia que estava sendo julgada a cada passo, mas optava pelo silêncio, confiando que sua verdade seria mais forte do que qualquer acusação. Em uma tarde, a governanta confrontou-a discretamente, dizendo que a casa não era lugar para pessoas como ela. Júlia respirou fundo e respondeu apenas com um olhar firme, mostrando que não se deixaria intimidar. Esse confronto silencioso aumentou a tensão no ar. Rodrigo percebeu a hostilidade da governanta, mas ainda não sabia como se posicionar sem causar conflitos maiores. A senhora atenta começou a notar o clima pesado entre as duas. Mais do que nunca, sabia que precisava confiar no que sentia. Júlia era sincera, e a governanta apenas agia por medo de perder seu lugar. A luta invisível entre desconfiança e amor se intensificava dentro daquela mansão. E enquanto isso, o coração de Rodrigo estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. O clima na mansão estava diferente. Rodrigo já não conseguia esconder sua mudança diante de Júlia. O olhar antes frio agora carregava uma doçura discreta, e cada encontro entre eles parecia carregar um significado especial. Numa noite silenciosa, após o jantar, Rodrigo pediu que Júlia o acompanhasse até o jardim. O céu estrelado iluminava o ambiente, criando uma atmosfera íntima que parecia preparada pelo destino. Por alguns instantes, ficaram em silêncio. Júlia, nervosa, tentava decifrar o motivo daquele convite inesperado. Rodrigo, por sua vez, lutava contra sua rigidez, buscando coragem para falar. Com a voz mais suave do que de costume, ele começou a agradecer pela presença dela. Disse que sua vida tinha se tornado mais leve desde que Júlia chegara, algo que nunca imaginara possível. Então, sem rodeios, fez o inesperado. Pediu Júlia em namoro. Suas palavras foram simples, mas carregadas de sinceridade. Quero tentar ao seu lado mesmo sem saber o que vem pela frente. O coração de Júlia disparou. Ela não esperava por isso, muito menos de um homem que antes só lhe oferecia desconfiança. Rodrigo, nervoso, esperou a resposta. Era visível que se expor daquela maneira lhe custava muito, mas estava disposto a correr o risco. Júlia, em choque, não conseguiu responder de imediato. Seu silêncio, porém, não era rejeição, mas um reflexo do turbilhão de sentimentos que a dominava. Aquele pedido não mudava apenas sua relação com Rodrigo, mas também desafiava todas as suas crenças e feridas do passado. O inesperado estava diante dela, pedindo para ser aceito. Naquela noite, Júlia se recolheu em seu quarto com o coração em desordem. O pedido de Rodrigo ecoava em sua mente, misturado a lembranças dolorosas de seus abandonos anteriores. Ela queria acreditar naquele amor, mas o medo era forte. Será que merecia viver algo verdadeiro? Ou estava prestes a repetir o ciclo que tanto a ferira? Sentada na cama, lembrou-se das palavras do facilitador da constelação. Você pode honrar sua história sem precisar repeti-la. Essa frase se tornou um ponto de reflexão profunda. Apesar disso, o fantasma da insegurança não a deixava em paz. Júlia temia que Rodrigo, como outros antes dele, pudesse abandoná-la quando menos esperasse. Ao olhar para seu caderno, onde registrava suas emoções, escreveu: Tenho medo de perder antes mesmo de começar. Suas lágrimas borraram as palavras, revelando a intensidade de sua angústia. Rodrigo, do outro lado da casa, também refletia. Sabia que seu pedido havia mexido com Júlia e que ela precisava de tempo para responder. Mas, no fundo, temia que a resposta fosse não. Júlia rezou em silêncio, pedindo força e clareza para não deixar que seus medos a impedissem de viver algo bonito. Ela reconhecia que Rodrigo já não era o mesmo homem frio de antes. Vira nele vulnerabilidade, dor e também desejo de mudança. O conflito interno, porém, era inevitável. Entre o medo do abandono e a esperança de um novo começo, Júlia precisava decidir se daria um passo rumo ao amor ou se permaneceria presa ao passado. Nos dias que se seguiram, a mansão foi tomada por comentários e olhares disfarçados.
Alguns empregados cochichavam, e a governanta não escondia sua reprovação. Para ela, a aproximação de Júlia com Rodrigo era um erro inaceitável. Júlia, embora ferida pelos julgamentos, mantinha-se firme. Sabia que não podia agradar a todos, mas também sabia que sua verdade falaria mais alto do que qualquer preconceito. Rodrigo, por sua vez, começou a se posicionar. Pela primeira vez, enfrentou a governanta e deixou claro que a escolha de seus sentimentos não dependia de aprovação alheia. Sua voz firme silenciou os corredores da casa. Ainda assim, a resistência externa não era o único desafio. O próprio Rodrigo precisava superar preconceitos internos. Crescera acreditando que diferenças sociais eram barreiras intransponíveis, mas o amor por Júlia provava o contrário. A senhora, emocionada, apoiava os dois. Com a serenidade de quem já havia vivido muito, dizia que o verdadeiro valor de alguém não estava em sua origem, mas em sua capacidade de amar e se transformar. Júlia começou a se sentir mais confiante. Percebia que, apesar das dificuldades, havia em Rodrigo uma determinação sincera de viver aquela história ao lado dela. As diferenças, antes vistas como abismos, agora se tornavam pontes. Ele a ensinava a acreditar em si mesma, e ela o ajudava a abrir o coração. Os preconceitos, pouco a pouco, perdiam força. O amor que nascia entre eles mostrava que a verdade não precisava de justificativas para existir. Superar barreiras externas e internas era doloroso, mas cada passo nesse caminho fortalecia o vínculo que os unia. Era como se a vida os estivesse testando para ver até onde estavam dispostos a ir por esse sentimento. Com o tempo, Rodrigo e Júlia perceberam que seu relacionamento não era apenas um encontro de almas, mas também um processo de cura. Cada gesto de carinho era um bálsamo sobre feridas antigas que ambos carregavam. Rodrigo, antes frio e distante, agora se permitia sentir. Descobria que o amor não era uma ameaça, mas uma ponte para se reconciliar com a própria história. Júlia, marcada pelo abandono, experimentava pela primeira vez a sensação de ser escolhida de verdade. O simples fato de Rodrigo permanecer ao seu lado já era uma prova de que os ciclos podiam ser quebrados. A senhora assistia à transformação com lágrimas nos olhos. Para ela, ver o filho e a jovem se curando mutuamente era a confirmação de que a constelação familiar realmente revelava caminhos ocultos de reconciliação. A cada abraço, a cada palavra de apoio, Rodrigo e Júlia iam desfazendo os nós invisíveis do passado. Já não eram apenas duas pessoas apaixonadas, mas também dois corações comprometidos em se reconstruir juntos. Em noites silenciosas, conversavam sobre seus medos, suas memórias e seus sonhos. Essas conversas profundas criavam uma intimidade que ia além do físico, fortalecendo ainda mais a união. O amor se tornou o fio que alinhava suas histórias, transformando dor em aprendizado, solidão em pertencimento e fragilidade em força compartilhada. Até mesmo a governanta, aos poucos, começou a perceber que não havia fingimento ali. A sinceridade entre eles era tão evidente que não podia mais ser negada. Júlia compreendeu que seu gesto de bondade na rodoviária não tinha sido apenas uma coincidência, mas um chamado do destino. O poder do amor se manifestava não apenas como emoção, mas como verdadeira cura, capaz de libertar gerações de dor. O tempo passou, e a vida dentro da mansão já não era a mesma. A presença de Júlia transformara os ambientes, trazendo leveza onde antes reinava o silêncio. Rodrigo, por sua vez, se tornara um homem diferente, mais aberto, mais humano e mais disposto a amar. O relacionamento entre os dois não era apenas um romance. Era a prova viva de que o amor pode curar feridas profundas e romper ciclos que atravessam gerações. Cada gesto de carinho representava um novo capítulo escrito sobre uma base de confiança e esperança. A senhora, que tudo havia testemunhado desde o início, sorria com serenidade. Sentia orgulho ao ver o filho e Júlia construindo algo verdadeiro, algo que transcendia diferenças sociais e medos antigos. Até a governanta, antes resistente, começou a reconhecer a sinceridade daquele vínculo. Seus olhos, antes desconfiados, agora refletiam respeito, mesmo que silencioso. Júlia finalmente se sentia pertencente. Não apenas àquela casa, mas à própria vida. Deixara de ser a jovem marcada pelo abandono para se tornar mulher, esposa, parceira e futura mãe. Rodrigo, ao segurar sua mão, tinha a certeza de que havia encontrado mais que um amor. Havia encontrado a chance de se reconciliar com seu passado e de construir um futuro diferente. As dores ancestrais que antes os aprisionavam agora eram lembradas com gratidão. Elas haviam sido o caminho para que os dois se encontrassem e escolhessem trilhar juntos uma nova história. No abraço que os unia,
havia não apenas paixão, mas também a força de uma família que nascia. Uma família construída sobre amor, cura e fé em algo maior. Assim, o ciclo de dor se encerrava, e um novo destino se abria, iluminado pelo poder do perdão, da constelação familiar e do amor verdadeiro. E se essa história tocou o seu coração, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa mensagem. Que Deus abençoe sua vida e sua família com amor, cura e esperança.